Finalmente foi mostrada a gameplay do Mortal Kombat 1, revelando aqui vários segredos e detalhes, como Sub-Zero e Scorpion, que agora são irmãos, Liu Kang como Deus do Fogo. Esse jogo ele vai realmente contar a história do reboot, entre aspas, já que no final do Mortal Kombat 11 a linha do tempo foi reiniciada. Então esse aqui vai ser o primeiro grande torneio. Além disso, o modo Camel Fighters tá aqui, trazendo basicamente a ajuda de alguns personagens que você pode invocar apertando um botão, como se fosse um Tag Fighter, e dos que estão confirmados parecem ser da linha do tempo original, ou seja, daquele que você conheceu jogando jogos clássicos, principalmente da primeira trilogia de Mortal Kombat. Esse jogo tá prestes a ser lançado agora no final desse ano, e o mais doido disso tudo é que ele consegue, cara, trazer muita essência de nostalgia e muita brutalidade como sempre, porque é o Mortal Kombat que você sempre conheceu. Ele ainda vai ter um grande foco no modo história, mas tá confirmado que diversas DLCs poderão trazer personagens de outros universos, coisa que já aconteceu demais na franquia, e também personagens que aparecem em outros universos de terror, e com os recentes rumores, podendo trazer até mesmo personagens da série The Boys, além do próprio Pacificador. Novo Sonic foi anunciado. Esse aqui é o Sonic Superstars, um novo jogo inédito do Sonic clássico, usando o gráfico mais 3D, sendo que a sua jogabilidade é 2D. Ele segue a tendência de vazamentos do que seria o Sonic 5, mas o foco dele é fazer um novo jogo com gráficos que parecem o Sonic clássico do Sonic geração. Não só ele, mas também podendo jogar cooperativo até 4 pessoas, trazendo personagens como Sonic, que tem o poder de correr, Tails, que sai voando, Knuckles, que plana escala, e a Amy Rose, que tem a marretada. O jogo ele vai ser totalmente em 2D, mas ele usa recursos de profundidade, coisas comuns em jogos 2.5D. Ele vai ser lançado no final do ano, além de mecânicas que lembram vagamente os Wisps que apareceram no Sonic Colors, mas só para poder brincar com os gráficos. E o mais empolgante é que parece que todas as fases são mais originais. Ele parece ser um sucessor à altura do que foi o Sonic Mania, e parece ter um modo mais focado no online para multiplayer, além de trazer novos golpes especiais, como por exemplo o Sonic invocando uma onda de Sonics para poder enfrentar um robô gigante do Dr. Eggman, que parece ser uma versão mais aprimorada do Death Egg. Além disso, parece que vai ter uma presença mais ilustre do Fang, e o Sonic vai provavelmente passar por portais que não só vai transformar ele em 2D para 3D, mas também, cara, brincar muito com o estilo gráfico, alterando a jogabilidade. Esse aqui é o novo jogo da Ubisoft, o Prince of Persia: The Lost Crown. Esse jogo aqui vai misturar elementos 2D em 3D, tipo uma jogabilidade 2.5D, e ele tá sendo feito pela mesma equipe que trabalhou no jogo Rayman Legends. Aqui você controla um soldado chamado Sargon. No meu palpite, ele deve ser um Metroidvania, já que não tem confirmação se vai ser de passar de fase, mas pelo histórico de Prince of Persia, tudo faria muito mais sentido. Ele vai ser muito mais focado na ação e exploração, inclusive parece lembrar bastante um Mega Man Zero, por causa da quantidade de pulos, dashes aéreos, e quanto mais você acaba passando de nível, ou subindo, ou avançando na história, você acaba liberando novos golpes, tipo um arco e flecha. Ele deve sair em breve praticamente para todas as plataformas possíveis, inclusive já está confirmado para lançamento em janeiro de 2024. Aí fica a dúvida se ele é o substituto pro remake do Prince of Persia: As Areias do Tempo, que era o outro jogo que estávamos esperando de Prince of Persia, que foi adiado tantas vezes e não tínhamos data sobre quando ele poderia sair. E pelo sumiço e troca de equipe, dá a entender que o novo projeto, em vez de focar no remake, foi na verdade lançar um jogo no escopo menor, virando o jogo que estamos vendo agora. O novo videogame do Xbox será lançado. Esse aqui é o Xbox Series S Black. Ele é basicamente o modelo padrão, daquele menorzinho que não tem leitor de disco, só que agora ele não vai ter apenas uma cor preta, mas ele vai ter 1 TB de memória interna. Isso aqui é uma vantagem pra gente porque, cara, eu já imagino que esse videogame chegue no Brasil pelo mesmo preço do modelo normal, ou até, sei lá, no máximo R$3.000, mas o grande lance dele é que ele, cara, vai fazer o modelo branco baixar de preço. Então, pra quem ainda não comprou o Xbox Series S, é bem capaz, cara, que encontre ele mais barato. Na real, você já até encontra ele bem abaixo do preço padrão que a Microsoft quer vender no Brasil, mas a real é que isso aqui é bem empolgante porque mostra que esse pequeno consolinho tá com força e que a Microsoft vai investir. Lembrando que muitas empresas já reclamaram da existência dele, mas o fato dele vender bastante e a Microsoft continuar investindo nele, mostra que ele, cara, tá aí mostrando potência. Ele é uma boa escolha pra quem quer começar a jogar jogos Xbox. Eu só ficaria muito feliz se tivesse uma versão dele com leitor de disco, pra poder botar jogos de 360 ou Xbox One em disco, mídia física usada. Rayman voltou e você nem sabia. É verdade, o Rayman voltou. Ele já estava prometido quando foi anunciado uma nova DLC pro Mario Rabbids, aquele último lançado pro Nintendo Switch. Sim, ele é uma DLC, não é jogo novo, então eu imagino que muitas pessoas fiquem decepcionadas com isso. Mas a ideia é criar uma história nova com a participação do Rayman dentro desse universo de Mario Rabbids, que aliás faz um pequeno teaser, né, mostrando aqui que eles estão tentando ser atendidos por um hotel. O lance disso aqui tudo é que muitas pessoas realmente ficaram boladas com isso, porque o Rayman, ele estava muito prometido como uma DLC. Muito foi se especulando, né, como ele seria nesse jogo,
mas a real é que, como é um jogo tático, ele vai atacar a distância com seus braços, como já era de se esperar. E de certa forma funciona bem. O lance é que muitas pessoas ficaram até um pouquinho boladas porque queriam um jogo novo pra ele. A minha expectativa é que essa DLC venda tanto, mas tão bem, que permita que a Ubisoft invista em um novo jogo da série do Rayman, ou até mesmo, na pior das hipóteses, faça um Rabbids junto com Rayman, excluindo o Mario do universo, só pra poder lançar entre múltiplas plataformas, já que, pelo fato de ter o Mario, ele fica preso no Nintendo Switch. Treta pesada entre os jogadores de Xbox. Se liga na história. O grande jogo Starfield, um dos mais esperados do ano e inclusive o maior exclusivo de Xbox que tá aí pra lançar, ele trouxe uma bomba. Ele vai ser jogável nos Xbox com um limite de 30 FPS. Tá, e daí? É que as pessoas estão reclamando de que quando você compra o videogame mais potente, que é o Xbox Series X, ele deveria no mínimo rodar a 60, 4K, coisa do tipo. E uma galera aí na internet começou a hatear justamente por causa dessa confirmação. Porque, não sei se você lembra, a ideia da diferença entre os dois Xbox era que o Series S, ele seria limitado a 30 FPS por causa, sabe, de um hardware mais barato. Agora, quando se trata do Series X, ele deveria ter um desempenho infinitamente melhor, além da tela 4K. Bom, é a galera comentando aqui, principalmente Twitter, o melhor lugar pra você encontrar os comentários mais positivos sobre qualquer console, virou realmente uma treta pesada, com os jogadores defendendo, aqueles que estão completamente inconformados e aqueles outros falando que, com o aumento recente de preço de jogos de videogame, deveriam ter jogos bem melhores e bem mais polidos e com melhor desempenho. Jogadores de Mega Man não conseguem ter um dia de paz sequer. Eles fizeram nessa semana um evento anunciando vários jogos novos e novidades pro futuro da empresa. E já tinha um rumor de um projeto relacionado a Mega Man que poderia ser finalmente anunciado hoje. Muitas pessoas esperavam um jogo novo, outras esperavam, na verdade, uma nova coletânea, talvez um Legacy Collection com Mega Man Legends, mas não. O que a Capcom fez foi pegar um jogo pra mobile, que muitos dos fãs acabam até ignorando, que é o Mega Man X-Dive, e fazer uma versão offline dele e bem mais limitada ainda, porque além de ser offline, ele ainda vai ficar preso nas mesmas plataformas que foi lançado, ou seja, Steam e celular. Não vai ter nenhuma outra alternativa pra poder jogar esse jogo. A diferença é que agora você vai poder pagar pra ter tudo de uma vez só, ou ele pode continuar de graça e você vai continuar fazendo os upgrades e comprando as DLCs. O lance é que o multiplayer dele, que poderia ser o grande diferencial nesse Mega Man, eu acho que você vai ter que deixar de lado. Pelo menos a Capcom poderia ter feito talvez um port melhor pra consoles, criar um multiplayer local, já que esse jogo tem essas possibilidades, mas é real que nada disso vai acontecer. Infelizmente, esse aqui é a realidade do fã do Mega Man. Nintendistas estão pirando com o novo Power World, o novo jogo que é parecido com Pokémon. E ele é sobre capturar monstros e depois colocar um monte de armas nele. E meu amigo, como que tem referência a Pokémon aqui? Você pode fazer amizade com eles, equipar um monte de armas, tem aqui um modo sobrevivência e até cozinhar. O que todo mundo surtou é que realmente esse jogo não tem limites. O seu personagem fica equipado aqui junto com um desses Palmons, só que ao mesmo tempo você pode equipar armas pra poder atacar outros Palmons aqui no cenário. E isso sem contar que tem uma facção criminosa que estaria literalmente raptando todas essas pequenas criaturas e você também pode usar eles como uma arma. Cara, isso aqui é muito insano, porque é uma mistura de Pokémon com Fortnite no mundo aberto, que às vezes lembra Monster Hunter, um pouco de Zelda, e quem curte Pokémon deve estar surtando vendo essas pequenas referências nesses trailers que estão sendo divulgados. E como esse jogo não é da Nintendo, dá pra saber que ela vai ser lançada aí pra vários lugares, então já podemos esperar que esse jogo vai surtar a cabeça de muito dos jogadores. A princípio esse jogo vai lançar no PC, mas já podemos esperar que ele vai lançar em tudo quanto é console que não é Nintendo. Porque eu acredito que a dona Nintendo não deixaria um jogo desse sair no Switch. Porque